Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque. Começou, né, Maia? Alguém chegou aqui. Sextou, galera, 15 de agosto, vamos falar do jogo de ontem, claro, repercutir a vitória do Botafogo. Parece até que a gente não venceu, né, porque muita gente saiu do Newton Santos com aquele sentimento, assim, de tínhamos que ter aberto uma vantagem maior, né? O gol ali logo no começo, aliás, antes de falar do gol, né? Parabéns aí mais uma vez à torcida pelo mosaico maravilhoso, incrível, em movimento, deu super certo, né? A gente estava até um pouco assim preocupado, né, se daria certo, jogo às 19 horas, mas ficou lindo, maravilhoso, né? Mosaico em movimento aí, mais uma inovação da sagaz torcida do Botafogo. Mas falando do jogo, o jogo começa, né, com a saída de bola para a LDU, o Arthur Cabral consegue roubar a bola, acha o Montoro recebe ali um bloqueio da defesa, a bola sobra para o Alex Telles, que cruza e acha o Arthur para fazer o gol ali com 13, 14 segundos, acho que oficialmente acabou com 13 segundos, né, um gol relâmpago, né, gente, eu tenho isso assim na minha cabeça, que por mais que seja o melhor início de jogo possível, muitas vezes eu observo isso na história do futebol, não só com o Botafogo, um time que faz um gol assim logo no início acaba, né, ao contrário do que a gente imagina, né, dificilmente ele goleia, né, mas isso aí é simplesmente, né, uma observação aleatória. Acho que o que a gente não esperava era de que a LDU fosse sentir tão à vontade no jogo, né? Ali, a partir da metade do primeiro tempo, a LDU começou a ficar muito à vontade em campo e o Botafogo parecia que era o Botafogo que tinha que correr atrás do resultado, que estava atrás, né? Termina o primeiro tempo já com a LDU, assim, enfim, dominando as ações, né? Não é que foi um primeiro tempo horroroso do Botafogo, ou mesmo se a gente for estender para o segundo tempo também que a atuação não foi das melhores, né? O Botafogo até consegue ali no finzinho do jogo ter algumas oportunidades por conta das modificações, né? Mas eu acho que o torcedor, ninguém imaginou que a partida ia terminar 1-0, né? Quando começa ali, a gente imaginou pelo menos um 2-0 para levar essa vantagem para Quito, né? Para a altitude de Quito. Até o treinador, né, o Ancelotti, se surpreendeu com a LDU, com a maneira de jogar, uma equipe que é forte fisicamente, ao contrário da nossa, né, que esse ano tem jogadores que na maioria não são tão fortes assim, né, tem os baixinhos, enfim. O meio de campo do Botafogo ontem, acho que não funcionou, né, foi também, acho que o primeiro jogo do Marlon com o Danilo errou muitos passes, Marlon também não fez uma boa partida, Savarino completamente apagado, completamente anulado, né, ali no meio de campo, Montoro também bem abaixo, Arthur Cabral teve o mérito de iniciar a jogada do gol, né, mas também, enfim, era o único cara ali lutando mais assim na frente. E como eu disse, o Botafogo só melhorou realmente com a entrada do Natan, que também não foi, né? O Natan acerta jogadas, depois erra, não tem uma sequência. Quem entrou melhor, ao meu ver, foi até o Matheus Martins e o próprio Alain no meio de campo. O que me faz pensar que para o jogo da volta, na próxima quinta-feira, às 19 horas também, o Ancelotti vai ter que achar alguma solução para ter uma equipe de mais imposição física. Acho que o Alain é uma opção interessante, de repente, até a questão dos 3 volantes, ou o próprio Newton, né? A gente vai ter que modificar isso, né? Acho que dificilmente o Botafogo vai ter uma outra atuação tão abaixo, como foi a de ontem, né? O Tuco Correia chegou a ter ali 1 ou 2 oportunidades no final da partida e às vezes parece que ele está preocupado em não despentear o cabelo e falta entrar com mais tesão nas bolas, chutar com mais precisão, né? E, enfim, então o que dá para destacar de positivo, sim, a atuação do Vitinho, né, que salvou pelo menos 2 bolas, né? Uma, a bola entrando ali, ele salvou de cabeça, a outra
também uma jogada importante que ele salvou. Então o Vitinho foi o cara que entrou mais na vibração de Libertadores. O resto do time parecia muito apático. Claro, a gente tem que elogiar, como sempre, o Barbosa, que fez uma partida segura, perdeu o companheiro de zaga ali, o David Ricardo, ainda no primeiro tempo. David Ricardo saiu sentindo dores muito fortes na coxa, né? Reclamou, disse que realmente, ou seja, já é um desfalque certo para domingo, e vamos saber se ele vai ter condições de atuar no jogo lá de Quito. Marçal acabou entrando e dando conta do recado ali, né? Improvisado na zaga. E o Alex Telles, sim, fez a assistência, né? O cruzamento aí milimétrico do gol do Arthur Reborn, né? É isso, galera. Assim, o que eu falei aqui no vídeo de ontem, eu não mudo a minha opinião. Era fundamental o Botafogo vencer, né? Óbvio que um 2-0, um 3-0 seria um placar muito mais confortável para o jogo da volta, mas o importante era realmente vencer. O Botafogo ontem até me fez lembrar em alguns momentos a própria partida com o Corinthians, né, em que o Botafogo acabou dando mole e sofreu empate. Isso não aconteceu ontem, né? Aliás, um dos pontos muito positivos aí da equipe do Ancelotti é sofrer poucos gols. Acho que foram só 3 gols até aqui em 9 partidas, que deixa ele inclusive com o melhor retrospecto, não só de gols sofridos, como também percentual de aproveitamento, ali na casa acho que de 74%, entre os técnicos da era SAF, né? Então o melhor aproveitamento nos 9 primeiros jogos passa a ser agora do David Ancelotti. Então o fato do Botafogo sofrer pouquíssimos gols nos dá um alento para quinta que vem, porque é um jogo que vai ter pressão, vai ter estádio lotado, vai ter a questão da altitude, né? E que o Ancelotti não seja novamente surpreendido pela maneira com que jogou a equipe do Thiago Nunes, né? Vamos falar um pouquinho agora, bom, ainda sobre esse jogo de quinta que vem. O árbitro da partida pelo menos nos remete a grandes lembranças, né? Vai ser o Facundo Tel, que ele dirigiu o 2-2 de Botafogo e Palmeiras lá no Allianz Parque ano passado, pela Libertadores, e também foi o árbitro da finalíssima inesquecível contra o Atlético Mineiro em Buenos Aires, né? Então vai ser o mesmo árbitro da final da Libertadores, vai ser na próxima quinta-feira. Só um fator aí de superstição pra gente, né? Ainda sobre o David Ancelotti, ele falou que o placar foi o correto, né? Que 1-0 foi o placar correto. Acho até que sim, né? Mas certamente pelo lado da LDU, a LDU saiu acreditando muito que poderá reverter o resultado, né, na próxima partida, pelo nível de atuação, né, de enfrentamento aí que fez a equipe equatoriana. O Botafogo vai ter que jogar num nível de atenção muito maior, né, na próxima semana do que foi ontem, beleza? Gente, domingo tem o jogo Palmeiras. Certamente o Ancelotti vai ter que poupar jogadores, por mais que seja, né, a torcida até cantou no final do jogo, né, que domingo é guerra. Claro, a rivalidade com o Palmeiras e tudo mais que a gente sabe, né, passou a ser aí o grande clássico do futebol brasileiro nos últimos anos, né, pelo menos 2 últimos anos. Mas o Botafogo tem que pensar no que é mais importante, que é o jogo de quinta. Não dá, por exemplo, a gente arriscar de novo de perder mais um zagueiro, o Marçal, por exemplo, né? Então o Ancelotti vai ter que achar aí soluções, agora que a gente não tem mais o Danilo Barbosa, por exemplo, né, que poderia atuar ali na zaga. Vai ter que achar soluções e também para esses jogos de domingo, o Botafogo faça um bom jogo contra o Palmeiras, que dê moral, inclusive, para o jogo lá do Equador, mas também sem desgastar os jogadores que estão muito desgastados, caso do próprio Arthur Cabral, né? A gente não vê, por exemplo, o Arthur Cabral saindo de campo, né? Então vai ser a hora realmente de testar novas peças, né, e poupar jogadores. O Palmeiras ontem conseguiu fazer o seu dever de casa, teve uma grande vitória contra o Universitário, né, lá em Lima. Então talvez até o Palmeiras não tenha essa necessidade tão grande de poupar domingo, já que ele encaminhou a sua classificação, né? Para o Botafogo não, o Botafogo realmente tem que focar
a partida contra a LDU. Obviamente que a gente quer também performar bem contra o Palmeiras. Falando em tabela, né? Tem o jogo, obviamente, domingo, 8h30 da noite, que é dia 17. Depois no dia 20, na quinta-feira, o jogo lá de Quito. Depois no dia 24/8, domingo, a gente vai a Caxias do Sul, lá no Alfredo Jaconi, enfrentar o Juventude pelo Brasileirão, 18h30. E depois no dia 30/8, no Newton Santos, a gente recebe o Bragantino às 18h30, sábado, né? Mais um jogo com o Bragantino. Galera, é isso. Comenta aí embaixo. Eu tô naquela coisa do meio copo cheio, mais do que meio copo vazio. Pela vitória, era fundamental vencer. É sempre muito bom vencer, né? O Botafogo tem até um histórico aí, né? Que vencendo a primeira partida, sempre se classificar nas fases de mata-mata aí da Libertadores. Então que esse histórico, né, permaneça. Mesma coisa em relação à LDU, também parece sempre que a LDU perdeu o primeiro jogo, não conseguiu também se classificar, né? Enfim, são estatísticas do futebol, mas o importante é que o Botafogo abra o olho e veja que realmente é um adversário muito físico, né? Com um preparo inclusive melhor do que o nosso, e que a gente vai ter que fazer um grande jogo na próxima quinta-feira. E aí, fazendo o nosso jogo, né, tendo uma atuação do nível mais alto possível, a gente tem totais condições de voltar do Equador com a classificação, e aí quem sabe enfrentar aí São Paulo ou Atlético Nacional na próxima fase, beleza? Deixa seu like, comenta aí embaixo. Tamo junto, galera, ótima sexta-feira a todos, valeu!